E esses aqui é um exemplo de mausoléu, de novo poligonal, com uma entrada poligonal, que lembra também o mausoléu de Jerusalém. Alguém lembra? É o Domo da Rocha? É? Então, é um desenho que vai se repetindo. E esses aqui, como é que nós chegamos a isso? Dessa aqui, da época seljúquidas, ano 1000, nós chegamos a esse mausoléu no 1500 na Pérsia. Então, essas aqui você vê que é uma estrutura com a cúpula mais comprida e aumentada de importância estrutural arquitetônica com esse cilindro que se baseia é baseado sobre uma estrutura poligonal. Então, o polígono vem daqueles mais antigos mausoléus árabes. Essa estrutura vem mais dos iranianos. A primeira vem de Damasco, a segunda mais completa, a estrutura arquitetônica, essa aqui vem dos iranianos. E, na verdade, a estrutura era a mesma. O que eles fazem, os mongóis, aqui? Que eles aumentam o valor estético com todas as azulejos, com todas as escritas e com todos os desenhos azulejados. Então, a estrutura é a mesma. Os mongóis, a ideia dos mongóis é: não tinha nada antes de nós, não é nada de importante, vamos destruir tudo. Só que ele prende a mesma ideia do caravanserai, a ideia do mausoléu, a ideia das tumbas, a ideia das igrejas, da mesquita, a ideia das madrasas, e vai aumentar o valor estético com todos esses azulejos, que pode ser azul quando vão descobrir o azul, pode ser verde quando descobre que pode queimar a terracota com esse esmalte verde. Existe alguma razão para ser sempre 8 frentes? Sempre, desculpa. Para ser sempre octogonal, parece uma constante. Tá? Então, é uma constante, mas é uma constante antiga. Ele vem desde a época do cristianismo vamos falar cristianismo Oriente Médio, que o polígono é como o Batistério de Florença, né? Que aí é específico que é isso. O polígono, ele é circunscrito numa circunferência. A circunferência é o céu. Então, o Batistério de Florença, como é esse aqui, ele imagina que é um batistério que depois também na época era também os mortos mais importantes, mais ricos das famílias médias inicialmente eram soterrados no batistério, porque era o ciclo. Como você é batizado, entra na região que você é enterrado aqui, porque você volta no ciclo do paraíso, no ciclo do céu. E é também um elemento xamano, porque o céu é a terra, também para o asiático, ele tinha um contato contínuo. Fazer esse elo. O turco Gökmen primeiro, a adoração dele era o céu, com a lua e com as estrelas. E tinham o xamano, ele chamava os antigos que moravam no céu. Tem três estados. Tem o mundo superior, o mundo terrestre e o mundo inferior. Eles se contatavam sempre com o mundo superior, não queriam saber do mundo inferior. Como é que transforma ali já essa aqui? Ah, sim, é outra linguagem, mas está aqui. Bom, já tentei, já chegou. Sim, como é que vai para frente? Para essa aqui, com essa setinha, né?
Com essa você tinha. Deixa eu só tirar aqui. Ah. Quanto tempo eu tenho? Ixi, 15 minutos, não vai dar para fazer nada. Pronto. Esse aqui é mais um caravanserai, que é um inteiro ainda. Aí você vê que tem esse aqui é seguramente turco, tem um chapéu, tem uma cobertura. Aqui tem um minuto, mas não quero um minuto. Estamos aqui. Então, tem uma cobertura com um chapéu piramidal, tanto é turco seljúquitas ou turco otomano. Tem uma base, dentro tem uma cúpula seguramente, e a estrutura é uma estrutura de fortaleza. Essa aqui é uma cúpula interna e essa é uma abertura para entrar as luzes. Esse aqui é... Ele tem minutos, como é que vai para tirar os minutos? O meu não tinha assim, porque não sei por que tinha assim. Não sei por que tinha assim. Então, como é que você tinha isso aqui? Próxima vez eu vou trazer o meu computador. Não quero mais isso. Vou botar pausa aqui, ó. Tá bom. Então, o interno do essa não funciona, né? Assim. Faz por aqui. Não. Você colocou no Picasa? Não, estava lá. Então, o Picasa sempre fez isso. Não, depende o meu não faz. Bom, aqui é o corredor corredor do pátio, né? Pátio interno. Você tem uma estrutura bem grosseira, é importante, mas grossa, não tem decorações. E aí é de pedra já do 1200, já construído em pedras. Aqui é a cúpula, sustenta a parte. Aqui é uma cúpula, é uma pequena, é a entrada da luz. Aqui é o pátio interno, o pátio interno. Essa é a cúpula do pátio interno, é uma cúpula não de entrada. Essa aqui é a sala de reza, onde tem essa cúpula. Esse aqui é um caravanserai, não é uma mesquita, é um caravanserai. Tem uma sala di resa, não é uma mesquita, é uma sala di resa. Aqui sono as parti interna, pode ser escritório ou pode ser algum escritório. Aqui é uma sala di resa, aqui tem a cúpula que indica Meca, provavelmente. Aqui nessas arcadas estacionavam os animais e daí depois tinha corredores internos, que não tinham muita luz, mas eram corredores para proteger do frio também. Então, em um certo modo, eram estreitos e cobertos. Aqui é uma coisa assim meio desenhada. Essa aqui é interessante também. Já começa um segundo andar, você tem uma cobertura de corredor para os animais, mas no segundo andar você já tem algumas sala para descanso, para dormir, ou para repousar. Essa é uma decoração seguramente turca, a parte da bandeira. Mas aí já era em talhe e corte nas pedras, decoração nas pedras mesmo. Não era esse que se chama mukarnas, não era mukarnas só de decoração, era estrutural mesmo, era esculpido na pedra. Essa é aí de novo para mostrar uma coisa. Essa aqui é de uma mesquita da época otomana, e aí vocês veem como os mausoléus e as tumbas de novo continuam ainda em 1400, continuam em 1492, os otomanos chegaram e continuam com o desenho poligonal da tumba e do mausoléu. Essa aqui é a entrada, já vimos. Essa aqui é visto da parte, a iluminação de cima, as duas janelinhas. Então, o lugar era bem escuro. E, na verdade, era um cofre forte. Então, era escuro, mas era bem protegido. Era de pedra, ninguém destruía de um dia para o outro. E era seguro, na verdade.
Essas aqui é interessante. No meio do caravanserai, você tem uma torre dessa estrutura. A torre era, na verdade, uma sala de reza aqui, você subia todas as escadas, uma sala de reza no meio do caravanserais. Esta sala de reza é muito antiga, então. Por que é considerada muito antiga? Porque há uma influência zoroastriana. Tem uma coisa importante, os turcos, ele tinha influência de Zoroastro. Zoroastro foi a primeira religião que considerava o fogo, a água e... que outro não me lembro? O fogo, a água e... o ar. O fogo, a água e o vento, me parece. Afinal, os três elementos básicos da natureza, na verdade. Mas o que o zoroastriano era interessante? Que o zoroastriano construíam exatamente essa forma aqui, para aqui em cima deixar os corpos, as abutres, ou incinerar pelo fogo. Então, todos os turcos, no início, tinham essa religião, porque vinha do Zoroastro, vem da região do Kirguistão, é perto da Sibéria, é embaixo do lado da China. As primeiras religiões zoroastrianas, que inclusive se inspirou todas as outras religiões, inclusive a católica, a cristã, ela já pensa um Deus monoteísta com os outros deuses, um pouco à grega, com os outros deuses que era a água, a luz, evento, que participavam à estabilidade do universo. Por favor. Vocês lembram na primeira aula que Isso. a gente mostrou em Palmira aquelas torres turbas que eram... Isso. Então, aquelas torres, elas são de origem persa, que foram feitas, em princípio, era uma época pré-islâmica. Elas começam a ser feitas, você tem uma grande quantidade no começo do século I, né? Aí, quando Adriano e Trajano vão para lá, eles, em 1140, mais ou menos por aí, no século II, eles dão uma parada, eles adotam um sistema de enterramento, de sepultamento dos romanos, e depois eles retomam essas tumbas quadradas em forma de torre. Então, você vê como que essas... É tão ancestral. O Zoroastro foi uma figura importante até para cristão, porque se você ele imagina que um fogo sempre aceso, com sempre uma flama. Você imagina a religião cristã, não é? Que é o fogo do Espírito Santo, tem sempre aceso, a vela, etc. E aí os islâmicos também pegaram a história da vela. A vela existe também na mesquita, no mundo islâmico, a mesquita da vela, perto daquele nicho que vai realizar. Então, todas elas estão... Tem um... Zoroastro é antes da religião cristã, é bem antes do Cristo. 500 antes de Cristo, por aí. Sim, 500 antes de Cristo, 600 antes de Cristo. Perto da democracia ateniense, né? Mais ou menos na mesma época. Engraçado, né? Mas na Ásia, Não, eu só digo... Sim. Logicamente, mesmo período. Sim. É que na Ásia Central sempre teve um desenvolvimento paralelo que a gente conhece pouco, porque nós somos muito concentrados no que aconteceu no Mediterrâneo. Até Marco Polo a gente não sabia, quer dizer, o povo não sabia nem Marco Polo. Sabia assim antes, porque o romano ia para a China, ia para a Ásia Central 2 séculos antes de Cristo. Mas não tinha muito escrito sobre isso, não tinha muita comunicação que sabia. Se soube a partir do 1100, 1200, com a chegada dos turcos, seljúquidas, dos mongóis, né? Esses aqui é a entrada do caravanserai. Tem esses elementos aqui que são pedras de mármore, que vem clássico da desenho de Damasco. Nós vimos antes um portal. Essas aqui são construídas e esculpidas em pedras, ainda não são decorativas. Essa aqui é a entrada. Você vê, quando a gente fala de elementos simples, de decoração simples, como essa aqui,
é seguramente seljúcidas. Porque esse era o período que se descobria essa aqui, que se usava essa aqui. As azulejos coloridos se usam a partir do 1200, 1300, 1200 1300, com a chegada dos mongóis. Essa aqui na parte do caravanserai, né? Aqui era a circulação, dormiam, e aqui dormiam o pessoal, né? O pessoal da caravana. Aqui é Santa Sofia, que era os Bizâncio sofreu muito, não sei se, o 1042, me parece, 1042, 1080 por aí. A segunda cruzada não chegou. A segunda cruzada organizada para o Papa e para os ocidentais, não chegou até Jerusalém, mas parou em Bizâncio. Por quê? Porque tinha riqueza tanta que não valia a pena chegar até Jerusalém. Era melhor pegar tudo que tinha aqui, que já era mais fácil. Então, destruíram tanto, roubaram tanto do Bizâncio, que ela nunca se recuperou, na verdade. Sempre se restringiu muito mais o império. Por isso, os seljúcidas abocanharam Cônia, até que o Bizâncio perdeu a Grécia, que tinha uma parte da Grécia, perdeu Ravenna, ficou só na cidade, uma parte da cidade de Bizâncio, e os turcos conquistaram em 1492. Mas era já muito enfraquecido. Então, essa era a maior basílica, igreja bizantina, que foi transformada depois em mesquita. Mas os árabes os turcos se elogiaram tanto essa construção que não destruíram essa construção, ao contrário, conservaram todo o interno e aumentaram o externo de elementos turcos, de elementos de mesquita, como está no turco. Esse aqui, você vê esse chapeuzinho com essa... É claramente turco-otomano. É o elemento mais visível do turco-otomano. É o chapeuzinho dos derviches. E aí o Moizinho chegava aqui para a reza, e esse era bem estreito e fininho. Esse aqui é um elemento que se encontra sempre é um serpente, cobra. Então, esse se encontra nas construções que nós vimos antes, nos caravansarai, naquelas construções, mas são elementos zoroastros, sim. Essa aqui já é um caravanserai da cidade, não é um caravanserai isolado no meio do deserto, das montanhas, é um caravanserai da cidade. Só que, como ela falou antes, é um caravanserai onde embaixo tem lojas. Caravanserai é mal dizer, se transforma em mercado, na verdade. E já é um mercado urbano. E embaixo tem lojas e em cima já começavam as corporações e o representante dos comércios dos outros países. Mas era habitação em cima? Não. Aqui não era habitação, era escritório dos outros países, 1400, por aí. E aqui eram as lojas já. Aí chegavam, ficavam, a mercadoria e as caravanas ficaram no caravanserai fora da cidade, e aqui chegavam a mercadoria para venda mesmo. Isso parece com o que se tem hoje em muitos lugares, né? De supermercado, loja, padaria, açougue. Sim, é mais ou menos isso, é um mercado. É um mercado aberto. É um mercado aberto, urbano, só urbano, porque aqui não é depósito, o depósito de caravanserai externo, e aqui é representância o escritório de outros países. Os italianos tinham aqui, Frescobaldi, Gucci, todos esses países, então, tudo aqui. São os primeiros que começaram com o Oriente Médio, com os mongóis. Esse também é uma parte do coisa interno, esse é sempre um caravanserai. Esse aqui, de novo, do lado do mercado, do lado daquele mercado, tinha essa tumba mausoléu, que é turco, seljúcidas. Essa aqui começa a decoração e aí é de pedra mesmo, trabalho em pedra.
Aí não são elementos humanos, mas são elementos geométricos, decorativos, pelo fato de ser islâmico. Essa aqui é a direção da Meca. Essa aqui é uma outra parte interna de um caravanserai, bem escuro, como você vê, não tem comunicação com o externo. Pronto, já, esse já. É? Não era para lavar o pé, era parece que era colocar comida para os animais. Dentro do caravanserai, porque à noite ele era coberto, né, escondido dentro do... Lígia. Vou pesar esse aqui, vai. Kirguistão, pronto. Como é que abre isso aqui? Só quero mostrar isso. Como é que abre agora? Clica aqui e abre. Ai, 2 vezes. Esse aqui... Como? É uma porta que não é uma porta. É uma porta, é uma porta. Esse aqui nós estamos no Kirguistão, que é ele está aqui. Aqui em cima. Kirguistão, aqui. É na rota dos mongóis que descem. Dos turcos. Mongóis que descem na Turquia. Eu mostrei primeiro a Turquia, o primeiro grande império construído pelos Seljúquidas. E depois seguem os otomanos, mas é o primeiro grande império. Agora, os Kirguistão é um pouco mais antigo, porque eles desciam diretamente. Mas como não é conhecido, eu comecei da Turquia, é mais conhecidas, aí eu voltei atrás. O Kirguistão aí é mais antigo ainda dos Seljúquidas. Quer dizer, são Seljúquidas, mas a primeira ondada dos Seljúquidas. Isso é tudo tijolo ainda cozido, não cozido, ou seja, tijolo de adobe. Essa é um pouco uma reconstrução, na verdade, da época russa. Então, tem pouco original, mas tem. E aí a decoração é feita com o mesmo tijolo. Quando lá nós vimos, então esse é mais antigo, até do 1000, um pouco antes do 1000. Aquele lá era já do 1200 e por aí, porque a construção é em pedra e o trabalho é em pedra, é outra técnica. Essa aqui é muito mais simples. Então, é mais decorativa, né? Essa aqui é uma torre de Reza, mas na época essas torres de Reza não era só torre de Reza. Aqui embaixo não dá para ver, mas tem um terraço fechado. A parte Moesim, que chamava Reza, ela era uma torre no meio do deserto para ver de longe. Ou ele colocava fogo lá em cima para as caravanas ver de longe. E para vigia, estava falando, queria chegar nisso. E para ver de longe que estava chegando, porque era o meio do nada, né? Essa aqui é uma base, como é muito alta, aí a base é poligonal para sustentar uma estrutura circular. Esta sempre foi aparência ou era decorada? Sempre foi aparência. Pois é, a decorado começa só com os mongóis, a partir do 1300. E mais tarde, em 1400, o iraniano, 1500. A excelência da decoração, depois vamos ver a próxima aula que vai acabar, o curso é com o Irã, que vão fazer a decoração, porque os mongóis estão destruindo tudo nesse momento. Com os azulejos, né? Com azulejos. Pintados. Tá? Porque eu vou mostrar onde são os primeiros turcos originais, porque a partir da Uzbequistão e Irã, não tem mais esses aqui, foram tudo destruídos pelos mongóis.
Então, o que resta do mais antigo turco é essa aqui. O que eu mostrei antes é esse aqui. E no Afeganistão atual, era essa mesma cultura, esse mesmo... Era mesmo, é um pouco diferente, porque no Afeganistão tinha muito budismo, como tinha... Isso que eu ia perguntar, porque eles não destruíram Buda. Buda não tem nada a ver com a religião que circula aí, né? Eles destruíram Buda Por uma outra razão. por outras razões. Não, eu sei, mas quer dizer, eu não estou querendo, eu estou falando da destruição. Tinha um Buda. Quer dizer, o Buda não tem nada a ver com essa religião que Não. Agora vai fazer uma leitura diferente. É. Como a religião dos persas, o zoroastrismo, colabora para você construir um islão diferente, né? Apesar de eles são sunitas, tudo mais é diferente. Por exemplo, eles comemoram o Ano Novo persa. Eles não comemoram o Ano Novo dele, a data de Ano Novo, não é a que eles comemoram no resto das terras islâmicas da Península. É bem diverso. É bem diferente. As festas lá são diferentes, porque eles se apropriam do Islã, mas dentro da sua própria linguagem. Tanto que a única base, templo de Zoroastro que sobrou no mundo islâmico, hoje está no Irã. O templo de Zoroastro está no Irã. A origem de Zoroastro, a origem dele, das grutas onde morava, está no Quirguistão. E tanto no Irã quanto no Uzbequistão, tem um dia por ano que é a festa nacional dos zoroastrianos, que ainda tem alguns zoroastrianos. Então, nessas regiões ainda é permitido. Um dia por ano no Uzbequistão e no Irã tem uma festa do Zoroastro. Então, para quem é a religião de Zoroastro, como tem islâmico, o cristão tem Zoroastro. Não é que tem tantos acima. Essa é a base daquelas torres. Tem outra torre que aquela é que única sobrou porque na chegada dos russos acabou. Essa aqui é poligonal. Essa aqui também é nessa região do Quirguistão, são os nômades. Olha as montanhas de neve, 5.000 metros, estão aí. Isso é couro, É? deve ser pele de animal, né? É couro tratado e internamente são aqueles tapetes que alguém falou, eles são tapetes, internamente são cobertos para esquentar. Esse é impermeabilizado, aquele outro é para esquentar, para dar calor. Alguém assistiu aquele filme Os Camelos? Os camelos também choram? Cabelo, Os camelos também choram. Eles também choram, mas eles mostram Também choram. Essa aqui é uma planta de essa aqui, vou rápido, é uma planta de é um desenho de uma planta, um levantamento de russo, está escrito em russo, de uma planta de caravanserai do Quirguistão, o mais antigo. Você vê que tem a entrada, na entrada tem um pátio, o pátio se divide em salas e em corredores que dão salas maiores. Então, essas pequenas salas são para como se fosse o quarto de hotel, para dormir. Esse espaço maior é para deixar os animais. E esses aqui sem salinha, são sala grande para dormir todo mundo juntos. Quer dizer, era como no hotel de primeira, de segunda, tudo junto. Então, essa é a primeira classe, provavelmente os chefes dormiam aqui. A manovalança, os servos, os empregados dormiam aqui, aqui ficavam os animais e provavelmente depósito de mercadoria, retiravam dos animais. A cúpula, onde era a parte central, aqui era uma cúpula, esse é um corte, certo? Aqui era a entrada, que chegava até esse corredor, direção de Meca também, para eventuais sala de reza, e aqui cúpula. E esse é o mais importante e mais bonito, vamos falar. É o mais antigo caravanserai que existe não é no mundo islâmico, porque caravanserai não é só islâmico, certo? Esse aqui é um caravanserai antes dos 1000, que foi construído tudo em pedra, pedra sobre pedra, sem malta no meio. Naquela época foi construído tudo em pedra, com muros desse tamanho, grande, para a pedra se assentar sozinha. Aquela planta de antes era a planta desse... E essas duas laterais devem ser vigia, né? Essas duas laterais, na verdade, não
tinha muito vigia, porque em cima tem um telhado. Essa porta aqui é bem fechado, você vai ver que não tem janelas externas. A única luz que vinha é aqui de cima no telhado, tem algumas abertas, cupolinhas abertas. Essas torres, na verdade, não tinham vigia. Não tem espaço, não tem acesso fácil para ir no telhado. Era sustentar essas paredes, era uma parte estática, uma estrutura, um pilar de hoje que sustentava uma parede, senão caía na parede. Então, eram como coluna, mas são torres de pedra empilhadas uma em cima do outro, sem malta no meio. Sem argamassa, era tudo sem argamassa. A única argamassa que agora tem aqui é a argamassa que colocaram para a reforma para o turista. E aqui embaixo é uma da Rota da Seda. Quirguistão. O Quirguistão é aqui em cima, antes de entrar na China. Aqui passa uma rota da China. Aqui não, mas mais por baixo passa a rota da China. Quirguistão é aqui. Quirguistão é aqui. Aqui e vai para a China. Esse aqui já é um pedaço da China. Vamos ver se assim é mais fácil. Mongólia, Quirguistão, esse país aqui. A rota da China passava por aqui e entrava aqui na região do Uigure. Urumqi é a capital do Uigure. Então ela passava para cá e para cá. Aqui eram as montanhas de 5.000 metros. Essa aqui é 3.200 metros, 3.500. E aí dava para ver antes as montanhas de 5.000. Aqui você tem uma série de montanhas, é o Pamir, que é para 5, 6, 7 mil metros. Por aí. Tinha que levar comida para lá, porque não tem nada. Ah, mas eles traziam comida para ele, claro. Mas tinha os nômades embaixo também. Mas eles traziam comida, sim. Seguramente. Qual o tamanho dessas pedras aí? Qual o tamanho do corte dessas pedras? Você tem uma ideia? Sim, tem ideia. Olha, mais perto, dá para ver assim. Não sei se dá para ver assim, mas dá. Tem uma ideia dos cortes? São pedras, não são tão grandes assim como se imagina bloco, como usavam os gregos ou os romanos. São centenas de pedras, uma em cima do outro. Assim, tem um sistema ainda hoje, eles fazem alguns muros assim, de pedras assim, acertados um em cima do outro. Como? Tem uma figura conhecida que tem a dimensão para você avaliar o tamanho dessas pedras. Se você vê essa porta aqui, é um portão normal, quer dizer, na verdade. Tem uns 3 metros de altura? Não, tem uns 4 ou 5 metros de altura. Mas se você vê, as pedras não são tão grandes assim. Não são blocos como se usava grego, romanos, ou como usavam no Irã. Hoje é mantido como uma... Não, hoje é turístico. Como uma relíquia, uma... Sim. Você vê a parede? Não, a parede é a torre. Assim, não são pedras tão grandes assim como se imagina. O muro é largo desse tamanho, mas são todas pedras menores, né? A fixação somente Pelo peso. Só pelo peso e empilhamento. Sim. Não tem estrutura no meio, não tem concreto, não tem pilares, não tem argamassa, não tem... É junta seca que se fala, isso, exatamente. Aqui tem porque foi restaurado, então algumas coisas tem mesmo por ser restaurado. Aqui é a parte mais restaurada. Aqui é uma entrada. Todos os outros que nós vimos antes de caravanserai respeitam essa estrutura, só que são de tijolo. Mas é sempre a estrutura, um canal central, a divisão dos quartos, das salas, etc. Devia ter reservatório de água aí dentro, né? Todos eles têm uma cisterna, uma fonte embaixo, uma surgente embaixo eles sabem da surgente embaixo, eles puxam a água da surgente. Ou uma cisterna. Esse aqui são várias. Esse aqui é interessante. A Lígia falou a vez passada da estrutura da sala da
sala das mesquitas, para passar a cúpula, você tinha aquelas mucarnas laterais do quadrado que formavam uma série de mucarnas, aquelas dependências, colônias, sabe, aquelas curvinhas. Você lembra das mucarnas? Alguém lembra? Que faziam a passagem entre o ângulo reto e a cúpula, para sustentar a cúpula. Porque quando você coloca uma cúpula no ângulo reto, aqui sobra um pedaço. Então você coloca uma série de elementos assim para sustentar a cúpula, essas são as mucarnas. Então aqui, mesmo que esteja de pedra, é mais antigo, eles já pensavam nisso. Esse aqui você tem pedras maiores que sustentam a cúpula, que é redondo. Sim, mas está com argamassa, né? Está com granito. Sim, esse é porque foi restaurado. Foi restaurado recente, mas não sustenta porque está restaurado, porque estava assim, certo? Aqui é assim, as mucarnas, as pedras que sustentam a parte da cúpula, né? A cúpula assim. Essa é a cúpula sustentada por essa parte aqui. Essa parte aqui foi feita num segundo período, quando não é os árabes, mas quando os povos turcos se refinaram, aí transformaram, reestruturavam, faziam reboque, reconstruíram. Mas esse não é o original é esse. O reboque é no segundo período dos turcos. Essa é a luz que vem de cima. Essa aqui estamos em cima do telhado. No telhado, na cúpula central do telhado, tem uma janela que passa o ar e luz. Essa aqui é uma cupolinha, quer dizer, não é uma cúpula, é uma proteção que foi restaurada em volta de essa janelinha acima do telhado para transmitir luz, para passar luz, que é essa aqui mesmo. E essa é a cúpula, como era a cúpula. Essa é super interessante porque a cúpula árabe já rafinada é uma cúpula inteira. Essa aqui você tem passagem de um polígono maior, um polígono menor, e só no último tem uma cúpula menor que apoia sobre todos esses polígonos. Ficam onde? Ficam ali É no telhado. Eu sei, no telhado, mas em que região? É sempre o mesmo que está no Quirguistão. É sempre o mesmo do Quirguistão, é o mais antigo. Estão falando sempre o mesmo monumento. Essa aqui, ó. Então você vê, afinal a cúpula é menor, porque é pedra. Não tem estrutura embaixo, é pedra. Então a pedra se autossustenta com o peso, com a força do peso. Aqui é uma visão vista da Caravanserai. Então tem montanha já alta. E aqui nós estamos em uma torre de período islâmico mesmo, que era do Muazzin, o famoso Muazzin que chamava. Mas é uma torre que não é só Muazzin, é uma torre para ver que estava chegando, de segurança, etc. Só que é seljúcidas também, os primeiros turcos da família seljúcidas. A decoração é em tijolo e a decoração é uma decoração elementar, tudo em tijolo ainda. Certo? Eu vou mais para frente, mas dá para ver como é que era. Sim. Tudo que faz esse tipo de decoração em tijolinho é do período turco-seljúcidas, entre 1000 e 1300. Esses são 3 mausoléus construídos em períodos diferentes, um no principal e 2 laterais. E aí a construção que é diferente dá para ver dessa forma. Por exemplo, esse arco aqui é um arco agudo, que seria turco, mas na verdade é uma influência já indiana. Você vê que faz isso e pode fazer uma ponta fora. Essa aqui é uma decoração, não é uma estrutura. A influência chinesa e indiana aqui é mais forte nesse momento. E não é uma estrutura, é uma estrutura de decoração já, mais simples porque não, tijolinho aqui não dava para fazer decoração. A decoração é mais externa, que provavelmente é posterior, porque é mais elaborada.
Esses monumentos são entre 900 e 1200 também. 1100, não supera 1100. E assim é elaborada, mas é colocada depois. Essa aqui já é uma influência indiana, da Índia. Provavelmente transferida na época dos grandes mongol, que era, quando foi mongol? 1300, 1200, 300, por aí, sustentado depois. Esses elementos são muito rafinados por ser da mesma época da construção. A mesma época da construção, essa aqui é tijolo. Aqui sim é a primeira época. Mas essa não. E essa tanto menos. Então, essa é para mostrar as diferenças das várias construções, das várias mudanças que que os vários ocupantes, os vários reis, os vários faziam depois sobre a mesma estrutura. E além da pedra local, existia uma olaria, né, para a produção desses tijolos? Sim, como existe hoje ainda. Existe muito construído, ainda hoje é construído tijolo nessas regiões. Isso aí é gesso, será? Não, esse aqui é tijolo. Esse aqui é tijolo e esse aqui é uma massa. Argila, massa de terra, argila, não é estuque. Mas não é queimada, quer dizer, fazem lá, né? Sim, fazem lá. Na chuva não derrete? Não, é cozida no sol, a chuva não chove tanto. É seca no sol, a chuva não... Olha, essa aqui, por exemplo, é um desenho árabe seljúquidas, quando são os árabes, mas essa aqui é uma reforma seguramente feita na época de influência iraniana. Esse desenho aqui, persa-iraniano. O que determina que é iraniano? Essa é a curva? As curvas é a diferença de desenho. Essa aqui é do ano 1100. Essa aqui é seguramente 1300, 1400, a época safávida. Não é só as curvas, o estilo é diferente. Esse aqui é tijolo, esse aqui pode ser estuco mesmo. Não é tijolo, não é pedra. Você vê como é diferente? Você dá para ver que isso, e disso. Esse é mais velho, esse deve ser a mesma época disto. Esse é mais influência árabe, esses elementos aqui. E essa aqui é de influência iraniana sem desenho, né? Isso é o interno. Esse é sempre característico tanto de todas as construções que tem uma base poligonal ou quadrada com a cúpula, tanto nos caravanserais, quanto na mesquita, quanto nas tumbas, quanto no mausoléu. A ligação entre o polígono e o redondo e a cúpula é com esse arco redondo, e no lugar de ser mucarnas, é como se lá fizéssemos um arco redondo na esquina, em diagonal, e aí sustenta o de cima. Aqui, ó. Deve ter muito matemático aí para calcular isso, né? Esse aqui é seguramente de influência... Esse aqui é seguramente de influência persa. Essa também é de influência persa. Seguramente é de influência persa. A próxima vez nós vamos ver isso. É 1187. Esse é 1100. Que alfabeto é esse? Russo. Esse é tudo a colonização russa. Cirílico, não? Cirílico, sim. Russo. Porque é tudo da época... Todos esses países, Kirguistão, Tajiquistão, Uzbequistão e Cazaquistão, eram russos, né? Ora, a simplicidade dessa... Bom, pronto, acabou. Acabou a aula, né? Mas acabou mesmo? Podemos ficar mais. Para mim, tanto faz. Pode passar mais que eu fico. Eu também. Pode passar mais. Não, mas eu não sei se eles lá... Eles não podem ficar aqui. Não pode ficar aqui? Ele não, né? Não, ele não pode. Pode ficar sem ele? Não pode ficar sem ele. Sem ele, não pode? Não. O que nós vamos fazer
Se ele não pode, ele tem que ficar aqui. E nós estamos atrasados. Ah, mas o que nós vamos fazer de errado sem ele? Ah, mas é questão de administração pública. A próxima vez eu vou pôr mais rápido.